Vamos continuar agora aprendendo mais sobre programação orientada a objetos. Então, na aula anterior, nós vimos que existe o conceito de classes, e uma classe pode ter várias instâncias, vários objetos. Esses objetos vão ter atributos, né, que são variáveis que armazenam valores, e também a gente vai ter métodos. Vamos ver como é que a gente cria métodos. Mas antes disso, vamos dar uma olhada nesse conceito que a gente chama de construtor, que é um método especial. É um método da classe, mas ele é um método que tem esse nome especial, que é o nome, esse sublinhado, init, depois duas vezes esse caractere ali de underscore, né, esse sublinhado duas vezes, tá? Esse init, ele é chamado de construtor da classe, e ele vai ser chamado automaticamente pelo interpretador quando os objetos são criados, né, ou seja, quando as classes são instanciadas. E ele nos dá a oportunidade de passar como parâmetro o valor dos atributos, inicialmente, e ele já define o valor desses atributos. Então, nessa classe carro, seria algo desse tipo aqui. Então, eu vou experimentar aqui, a gente digitar no idle, por exemplo, isso aqui. Seria algo desse tipo. Então, o que aconteceu aqui? Eu estou definindo uma classe carro, e a classe carro vai ter um método, que é esse método init. É underscore, underscore, init, underscore, underscore. E daí ele recebe como parâmetro algumas coisas. A primeira coisa é o nome de uma variável que vai representar o próprio objeto. Então, por isso a gente chama ele às vezes de self, que ele representa o próprio objeto. Esse self aqui, e é o próprio interpretador que vai passar como parâmetro um valor que, na verdade, vai ser um endereço de memória onde esse objeto vai estar guardado. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente simplesmente lembra que no init sempre a primeira variável é o self. E depois os atributos que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero 3 atributos, o modelo, o ano e a cor do carro. E daí, aqui tem a implementação, essas 3 linhas é o código que implementa o método init. O que está dizendo essas 3 linhas? Elas estão dizendo que, primeiro, eu quero o modelo que é passado como parâmetro, eu quero que você armazene como atributo de mim mesmo, do objeto que eu estou criando, né? Então, self.modelo aqui, recebe modelo, pega esse modelo que é passado como parâmetro, cria um atributo chamado modelo e armazena esse valor nesse modelo. A mesma coisa com o ano e com a cor. Então, ele está criando 3 atributos e está atribuindo o que passou como parâmetro. Daí, como que a gente usa esse init? Se eu quero dizer ali que o carro do meu avô, faço carro, e daí, entre parênteses aqui, eu coloco o valor dos 3 atributos. Ó, o próprio idle aqui já mostrou para mim que eu tenho que passar o modelo, o ano e a cor. Então, eu vou passar o modelo, vamos supor que fosse uma Ferrari, o ano, não sei que ano que era, 1980, que a Ferrari estava bem, e a cor, obviamente, é vermelho, né? Daí, se eu pegar o carro do meu avô.cor, o que eu errei aqui? Eu digitei errado, né? Carro do meu avô.cor é vermelha, tá? Então, a gente quase sempre vai ter esse método init, que vai ser o construtor, onde a gente define os valores iniciais dos parâmetros. Vamos continuar para nos aprofundarmos um pouco mais disso. Eu vou carregar aqui um programinha um pouquinho mais longo, que eu digitei anteriormente, que se chama aqui carro.py, e ele faz uma série de brincadeirinhas aí com 2 tipos de carro, tá? Então, aqui eu tenho a definição da classe carro, aqui embaixo, né? E tem o método init, e depois ele tem mais 2 métodos. Tem o método imprima, o método acelere e o método pare, tá? E no final aqui ele executa essa função main, onde a função main a gente vê aqui, ó, está definida aqui a função main. O que faz a função main? É uma função que está fora da classe, né? Ela é simplesmente um testezinho para exercitar essa classe. Então ela cria 2 carros, ela faz carro 1, recebe carro, passando como parâmetro Brasília, 1968, amarela, 80. O que é 80? 80 vai ser aqui o último atributo, que é a velocidade máxima, tá? Então, diz que essa Brasília consegue, se você colocar na última marcha e acelerar ao máximo, ela chega a 80 km por hora.
Já esse carro 2 aqui é um Fuscão preto de 1981 e ele consegue atingir a incrível marca de 95 km por hora, se você está na descida, né? E daí eu chamo, então criou aqui duas instâncias da classe carro, guardando nas variáveis carro 1 e carro 2, e agora eu chamo alguns métodos nesses carros. Então eu faço carro 1 acelera até 40 km por hora, carro 2 acelera até 50, carro 1 acelera até 80, carro 1 pare, carro 2 acelere até 100 km por hora, né? E vamos ver o que fazem esses métodos, né? Então, primeiro tem o construtor, né? Como que está o construtor aqui? Sempre começa com o self, e depois aqui ele colocou nomes muito curtinhos nesses parâmetros, né? Na verdade, eu até não gosto muito, eu acho que o nome das variáveis tem que ser mais explicativas, né? Depois a gente podia mudar isso aqui. Eu preferia usar o próprio modelo, ano, cor e velocidade máxima, né? Anote que o velocidade aqui não é passado como parâmetro, né? Então, o M ele guarda no modelo, o A ele guarda no ano, o C ele guarda na cor, e o VM ele guarda nesse max V, que seria a velocidade máxima que o carro consegue andar. E a velocidade inicial, ele define um outro atributo, mas o valor dele é inicializado com zero, não é inicializado com nada que foi passado como parâmetro. Todo carro, quando é criado, ele começa com velocidade zero, ele começa parado, tá? Depois, se alguém quiser mudar a velocidade, daí tem que chamar o método o método acelere, que é quem vai mudar a velocidade, tá? Então, aqui está definido o construtor. Esse nome maxV aqui também talvez eu preferia maxvel de velocidade, né? Para deixar mais claro o nome das coisas. Daí quais são os métodos que essa classe tem? Ela tem 3 métodos. Então, note que todos os métodos, imprima, acelere e pare, primeira variável é sempre esse self, que a gente não precisa passar como parâmetro. Quem vai passar como parâmetro é o próprio interpretador, tá? E dentro do método, quando a gente quiser se referir ao próprio objeto, aos próprios atributos do meu objeto, daí eu vou fazer self, ponto, e depois pôr o nome do atributo, tá? Então, quando estou referindo a mim mesmo, um objeto se refere a si mesmo, ele vai usar esse self, tá? Então, o que faz esse imprima aqui? Vamos ver. Ele faz o seguinte, ó. Se self.vel, que é a velocidade, se a velocidade é igual a zero, daí quer dizer que o carro está parado, e daí com o carro parado a gente consegue ver o ano do carro ali, né? E daí a gente imprime o quê? Imprime o modelo, a cor e o ano, tá? Agora, se a velocidade não, então, caso contrário, ou seja, se a velocidade não é zero, se o carro está andando, daí você não consegue ver direito o ano, né, nessa brincadeirinha aqui. Daí o que ele faz? Se a velocidade é menor que a velocidade máxima, daí a gente fala, esse carro aqui, ele está indo a tantos quilômetros por hora. Tá? Então a gente fala o modelo do carro, a cor dele está indo nessa velocidade aqui. Tá? Por outro lado, se a velocidade não é menor que a velocidade máxima, ou seja, se ela é maior ou igual à velocidade máxima, daí a gente está falando, o carro aqui, o modelo, esse carro desse modelo, dessa cor, está indo muito rápido. Muito rápido. Tá bom? Então, esse aqui é o método imprima, o que ele faz. Daí, vamos ver, o método acelere. O método acelere tem sempre aquele self, o primeiro parâmetro, e depois ele recebe como parâmetro V, uma velocidade que vai ser definida, né? Então, por exemplo, eu preferia colocar algo tipo velocidade, tá? E daí, o que a gente faz? Essa velocidade, a gente guarda no atributo vel, primeira coisa, e depois a gente faz o seguinte, se a velocidade que o usuário passou como parâmetro aí é maior que a velocidade máxima do carro, ele quer que o Fusca vá a 100 km por hora, não dá, o Fusca não consegue a 100 km por hora, então o que a gente faz? A gente faz a velocidade passa a ser a velocidade máxima, tá? Então, se alguém coloca uma velocidade maior que a máxima, a gente coloca exatamente a velocidade máxima do carro. E depois manda imprimir aqui as informações desse meu objeto, né? Então, note aqui, um método está chamando um outro método. O método acelere, no final, ele chama o método imprima. Então, primeiro vai executar o método acelere, como a última linha do acelere chama o imprima, daí depois ele executa o imprima e daí termina. Tá? Note que quando a gente acelera e cai nesse caso em que a gente colocou a velocidade máxima, quando chega no imprima, ele vai cair nesse último else, porque a velocidade está igual à velocidade máxima, então não é nem zero e nem menor que a velocidade máxima, ela é igual. Então ela cai aqui dizendo que está muito rápido quando ela está nessa velocidade máxima.
E daí, finalmente, tem o método pare, que fora o self não recebe nenhum outro parâmetro. O que ele faz? Ele coloca 0 na velocidade e manda imprimir, tá? Então, vamos executar isso aqui e ver o que acontece. Vou dar um run aqui. Salvar que eu fiz uma alteração, né? Ó, o que ele faz ali? Ele chamou o main, né? Ele falou, primeiro, vamos passo a passo aqui ver o que está acontecendo. Ó. Criou esses dois carros e daí aqui ele acelera até 40. Quando ele faz o acelere até 40, ele define a variável aqui no acelere 40 e depois chama o imprima. Daí o imprima vai lá e imprime aqui, ó, Brasília amarela indo a 40 km por hora, tá? Depois, o segundo comando aqui ele vai dizer, carro 2, acelere até 50. E daí, como resultado, ele vai imprimir Fuscão preto indo a 50 km por hora. Depois ele fala, carro 1, acelere até 80. E note que 80 era a velocidade máxima aqui da Brasília, né? Então está acelerando até a velocidade máxima. Daí o que ele imprime? Brasília amarela indo muito rápido. Tá? Depois ele fala, carro 1, pare, né? Brasília foi da velocidade máxima até parado, né? Deve ter feito isso em 3 minutos. E daí o pare o que faz? Ele coloca a velocidade de 0 e manda imprimir. Daí o imprimir do carro parado, ele consegue ver aqui o ano. Então ele imprime Brasília amarela, 1968. Tá? E a mesma coisa no final ali, o Fuscão preto indo muito rápido. Tá? Dessa forma a gente viu uma classe carro com duas instâncias diferentes, com atributos diferentes, né? Tinha o Fuscão preto e a Brasília amarela. E a gente chamou métodos nesses diferentes objetos. Cada método gerou uma execução diferente. E note que cada objeto tem o seu conjunto de valores para as variáveis, né? Todo mundo tem os mesmos atributos, as mesmas variáveis, mas os valores, cada instância tem seus valores diferentes, tá? Porque um carro é diferente de outro carro. O que a classe define é quais são os atributos que um carro tem. Daí todos os carros vão ter aqueles atributos, mas o valor dos atributos varia de um carro para o outro. A gente viu também que um método pode chamar um outro método ali, e eventualmente passando parâmetros, né? A gente viu que um método pode receber parâmetros ou não. Por exemplo, o imprima aqui não tem nenhum parâmetro passado pelo usuário, tem apenas o self, que é aquela variável que o próprio interpretador passa e que se refere ao próprio objeto, e a gente usa o self tanto para acessar os atributos deste objeto, quanto, por exemplo, para chamar aqui um outro método deste mesmo objeto, tá bom? Então, já aprendemos a criar objetos com seus construtores, manipular os atributos e como que a gente define métodos dentro de uma classe, né? Métodos, na verdade, são funções definidas dentro do escopo de uma determinada classe. Então, essa classe carro aqui, nesse caso, tem 4 métodos, sendo um construtor e 3 outros métodos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É ideal que você pratique um pouco, inventa alguma coisinha, algum tipo de objeto aí que você gosta, seu objeto preferido, se são animais, jogos, qualquer coisa, e crie uma classe representando quais são as características principais desse seu objeto preferido e depois tente instanciar alguns desses objetos. Então, por hoje é só.